de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 24, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos capítulo 13, nós temos o sermão profético proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sermão esse que é um sermão escatológico, onde Jesus fala de assuntos relacionados ao tempo do fim. Neste sermão, Jesus ele fala acerca da destruição do templo, do princípio das dores. Jesus ele fala também da grande tribulação e também ele fala do seu retorno, ou seja, da sua segunda vinda aqui na terra dos viventes. Mas dentre esses sinais que Jesus ele narra em Mateus 24 e Marcos capítulo 13, eu quero citar um sinal, que isso é claro, isso é evidente nos dias de hoje, que está em Mateus 24, versículo 11, e Marcos capítulo 13, versículo 22, que é o aumento dos falsos profetas, ou seja, a proliferação nos dias de hoje dos falsos profetas. Quando Jesus Cristo proferiu esse sermão profético aqui, ele proferiu cerca de 2000 anos atrás. E esta profecia que Jesus mencionou sobre os falsos profetas tem se cumprido nos dias atuais de uma forma clara, visível e patente. Só não vê quem não quer. Jesus ele também fala desse aumento dos falsos profetas e também ele fala que esses falsos profetas enganariam, se possível, até os escolhidos, ou seja, até os eleitos de Deus. Quem são esses escolhidos? Quem são esses eleitos de Deus? São aqueles que Jesus elegeu para a salvação, para herdar a vida eterna. Jesus Cristo ele fala em Mateus 24, versículo 11, que esses homens enganariam a muitos. Ou seja, Jesus não disse enganariam a todos, porque se enganassem a todos, eu e você seriam enganados por esses impostores nos dias atuais. Mas Jesus disse que enganariam a muitos. Quantas pessoas que você vê através dos aparelhos televisivos, através das mídias sociais, ou seja, das redes sociais, usando de engano, usando um evangelho distorcido, adulterado, falsificado, mercadejando a palavra de Deus, porque as árvores nós vamos conhecer os frutos. Veja o caráter dessas pessoas, porque são homens e mulheres que são mau caráter, são pessoas que são mal intencionadas. Elas entraram dentro do contexto religioso, dentro do contexto chamado de igreja, mal intencionadas a fim de ganharem dinheiro acerca da religião, acerca do evangelho e dos dons espirituais. Geralmente nos cultos onde esses impostores fazem ou lideram, as igrejas dessas pessoas estão lotadas de pessoas, porque eles ou elas não pregam o que as pessoas querem, ou seja, que as pessoas devem serem confrontadas, ou seja, elas pregam o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas desejam ouvir, porque elas estão ali para massagear o ego das pessoas. Eles pegam assuntos relacionados do dia a dia, misturam com o evangelho e dão para as pessoas. Então as pessoas, elas de uma certa maneira, elas são, em vez de elas serem confrontadas, elas são elogiadas vivendo no pecado, porque isso é característica de falso profeta: pregar o que as pessoas querem ouvir, ganhar dinheiro acerca do evangelho, que isso também é outra característica de um falso profeta, e também o mau caratismo. Eles na igreja é uma coisa, fora da igreja, do contexto de igreja, eles são outra coisa, ou seja, eles vêm transvestidos de cordeiro ou de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sendo desacreditado. Falar a verdade não é suficiente para as pessoas, porque as pessoas acham que todos nós somos impostores e falsos profetas. As pessoas hoje não acreditam mais no genuíno evangelho, nos verdadeiros líderes espirituais que Deus tem levantado na terra. Então é necessário que nós denunciemos essa classe de impostores que estão por aí afora enganando as pessoas.
Como eu mencionei no vídeo anterior, as pessoas também gostam de serem enganadas por esses impostores, ou seja, a falta de conhecimento bíblico leva essas pessoas a seguirem esses falsos profetas. Esses falsos profetas, eles estão cumprindo uma agenda aqui na terra. Eles estão aqui cumprindo uma missão aqui na terra, que é de enganar as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas por esses impostores, conforme Jesus mencionou há 2000 anos atrás. Isso é um dentre tantos sinais que Jesus falou em Mateus 24 e Marcos 13 acerca do seu retorno. Fiquemos em alerta, porque estes homens têm o poder de ludibriar, de enganar, usam de oratória, de uma boa psicologia para enganar as pessoas com falsas doutrinas, falsos sonhos, falsas visões, falsos milagres e falsos sinais. Milagres que Jesus menciona em Marcos capítulo 13, versículo 22, sinais e maravilhas. Jesus está falando ali de milagres que são espantosos diante das pessoas, que trazem impacto, admiração entre as pessoas, porque falso profeta opera milagres e sinais. Só não é no nome de Jesus, é no nome de Satanás, apesar de usar o nome de Jesus, mas quem está por trás daquela fonte ali é o próprio Satanás. Então vamos ficar em alerta sobre o aumento. Então não é de se admirar, porque Jesus já falava sobre isso há 2000 anos atrás, e o Brasil está cheio de falsos profetas, enganadores, mercenários da fé, homens corruptos por natureza, pessoas mal intencionadas, comerciantes da fé. São pessoas que nós devemos estar em alerta para não sermos ludibriados por essa classe de impostores.